Ele tem que colocar a música.
Boa noite a todos. Mais uma vez estamos ao vivo. Elda Oliveira, irmão Tom, Sister Almeida e Sister Silva. Estamos pedindo desculpa pelo atraso. Hoje iremos fazer com atraso, iremos fazer mais curto, mas iremos fazer. Porque até mesmo hoje, um tema especial, o Getsemane, que iremos falar sobre Cristo, né? Que, na verdade, é o tema principal, né, dessas lives, é falar realmente sobre Cristo, o nosso Salvador. Tem alguns... Hoje também gostaria de comunicar que hoje tivemos 2 batismos aqui na unidade de São Miguel dos Campos. Os nomes delas, sisters... A gente teve a Maria Graziele e a Maria Gabriele. Duas Marias, duas Marias foram batizadas. Duas mocinhas maravilhosas, que são a bênção do Senhor em toda a nossa vida e na vida de todo mundo. Muito bom. E eu gostaria de pedir a vocês, se vocês pudessem ponderar e pensar mais a respeito do Salvador. É sobre ele que nós iremos falar hoje. É sobre o nosso Salvador. Deixa eu compartilhar a tela aqui de uma imagem muito bonita. Deixa eu ver se eu encontro esta imagem. Ok. Está aqui. Esta não. Esta aqui. Ainda estou aprendendo a usar essa aqui. Não estou aparecendo. Mas... deixa eu ver. Bem, exatamente. Essa imagem que eu gostaria que vocês pudessem visualizar. Essa imagem do Salvador nos chamando. E eu li numa reunião que eu tive, eu li essa escritura que diz: eis que vos digo que todo aquele que crê em Cristo, sem de nada duvidar, tudo que pedir ao Pai em nome de Cristo, ser-lhe-á concedido. E esta promessa estende-se a todos, até os confins da terra. Olha, esta promessa que o Salvador, ele diz, que todos aqueles que pedir ao Pai em nome de seu Filho, Jesus Cristo, será concedido. O que você precisa hoje? Eu tenho certeza que se a gente perguntar a todas as pessoas o que elas precisam, né, o que elas querem, eu responderia ter mais fé em Cristo. Outros poderiam responder ter mais amor ao próximo. São pedidos que o Senhor ele vai conceder. Ou mais felicidade, né? Eu acredito que hoje em dia as pessoas poderiam até pedir, né, que essa pandemia pudesse ir embora. Sim, sim. E o interessante é que todos esses sentimentos de dores e de esperança, de felicidade, de amor, o nosso Salvador ele sentiu. E é exatamente isso que nós iremos falar, que ele sentiu todas as dores, todas as felicidades de um ser humano. Imagine o sofrimento, algum sofrimento em sua vida. Eu imagino alguma tristeza em minha vida que eu já passei. O Salvador, ele passou por tudo todas isso. Todas as nossas aflições, né? E é exatamente isso. Então, esse convite que o Salvador, essa promessa que ele nos faz, estende a todas as pessoas, confins da terra. Que essa foto eu gostei demais e eu tenho que compartilhar. Muito bom. Gosto muito dessa imagem, né? Essa também. Então, essa que está aparecendo para vocês agora. Então, hoje eu estava ponderando um pouco, né, sobre todo o sacrifício de Cristo e o que ele representa para mim, como discípula dele. Voluntariamente, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele se ofereceu muito antes da fundação do mundo para ser o nosso Salvador e Redentor. Então, acho que só por isso, só de saber que foi voluntário, um desejo dele, né, de vir por nós, nos salvar,
nós já poderemos nos sentir muito felizes, né? Sempre que a gente tem alguma dificuldade, só de saber que alguém tão grandioso como o Salvador, ele quis se entregar por almas como nós, já podemos ser felizes, né? Já podemos nos sentir valiosos, só por isso. Quanto mais quando a gente entende o que realmente foi esse sacrifício. Então, essa vai ser uma live que não vai ser tão grande, mas que vai ser tão poderosa quanto todas, porque esse é o assunto de maior importância das nossas vidas. Né? E esta foto que está aparecendo aí na tela, né? Se você compreende um pouquinho do que foi esse evento, se você compreende ou não compreende o que foi esse evento, né? Que você possa refletir hoje, agora, nessa live, né? Como vai ser grandioso sentir o doce Espírito que ele testifica das verdades. E Cristo, ele estava aí, nesse jardim, que é o tema da live, Getsemane, ele estava aí e sofreu por nós e sentiu as dores e as felicidades de todo ser humano, como as sisters falaram, voluntariamente. Né? Ele disse ao Pai que iria descer na terra e passar por todas as experiências que um ser humano ele, né, passaria, mas ele não pecou e iria sofrer, e ele sofreu. Teve uma pergunta aqui que um irmão falou, a sister vai responder, e um irmão perguntou quando a igreja vai voltar. Queremos muito que volte, mas ainda estamos guardando instruções da igreja, né, para voltarmos. Sister, por que você escolheu essa foto, essa imagem? Eu não sei, eu tô olhando para ela agora, eu me sinto muito emocionada. Acho que quando a gente fala sobre a expiação, é algo tão poderoso que só de pensar no Salvador fazendo isso por mim, por você, por cada pessoa que está em sua casa, acho que isso me toca muito profundamente, porque eu sei que ele fez isso. Eu sei que quando ele sofreu, foi por todas as vezes que nós nos sentimos tristes ou desanimados ou insuficientes, incapazes. Também pelas pessoas que perdem entes queridos falecidos. Por cada dor excruciante, ele deu uma solução. E ele teve que sofrer por essas pessoas de uma vez só. Então, cada um de nós tem o nosso próprio Getsemane, cada um de nós carrega a nossa própria cruz. Mas ele fez isso por todas as pessoas de uma vez só. Então, essa imagem ela me faz sentir muito o Espírito do Senhor quando eu olho para ela. Eu até me emociono. Sim. Uma das coisas que eu gosto muito, que eu e minha companheira nós estávamos estudando hoje, é que ele era uma pessoa que ele não precisava fazer nada disso. Então, ele escolheu passar por tudo isso pelo amor que ele sente por cada um de nós. E o que eu mais gosto dessa imagem é que ele foi no Jardim do Getsemane. E o Jardim do Getsemane significa Monte das Oliveiras. Então, para a gente ter o azeite, precisa ser feita a extração. E para fazer a extração, prensado, né? Isso tem que ser prensado. E quando ele estava aí no jardim, ele também foi assim como Oliveira. Ele foi prensado, porque a dor que ele sentiu era uma dor muito grande. E eu lendo isso e refletindo com esse pensamento, é realmente muito doloroso. E a gente começa a dar mais valor quando a gente se coloca no lugar. Cristo, indispensável no plano de salvação de nosso Deus, né, nosso Pai Celestial. Cristo, onde ele venceu duas coisas que nós não podemos vencer. Né? Ele venceu a morte física, ele venceu a morte espiritual. Todos nós podemos nos arrepender de nossos erros. Todos nós iremos ressuscitar, sejam pessoas boas ou ruins. Esse evento é grandioso que a mente humana não pode ter o pleno conhecimento, né, do que foi esse evento e esse sofrimento do Salvador. As dores que ele sentiu na cruz, né, foram grandiosas,
mas essa que ele sentiu no Getsemane, que foi prensado, né? E eu estava imaginando, quando eu estava comentando, muitas pessoas perderam seus entes queridos nessa pandemia, né? Muitas tristezas e prantos já houve nessa terra por causa dessa pandemia. E ele, nosso Salvador, sentiu todas as dores, o choro e os prantos dessas pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Mas a esperança existe, porque Cristo, ele ressuscitou. E todos nós iremos ressuscitar um dia. A mensagem de hoje não é de tristeza, mas sentimos o poder que Deus envia o Espírito Santo. Mas é uma mensagem de felicidade, né, de que ele sofreu por nós. E ele disse, Cristo, ele disse que não quer que nós soframos como ele sofreu. Porque era o único ser, o único Filho de Deus que poderia passar pelo que ele passou. Nós não podíamos, né? Mas mesmo assim, ao ler as Escrituras, né, com certeza, quem gostaria de estar sofrendo, né? E ele pedia ao pai. Imagina como um filho pedir ajuda a seu pai. Mas só que Cristo, ele tinha que sofrer e ele tinha que passar por o que ele passou ali no jardim sozinho para poder vencer por nós. Agora imagine, ele sofreu por todas as pessoas, sejam mais aquelas que já cometeram atrocidades, ele sofreu por todas essas. Será que alguém tem maior amor do que este da sua vida, né? Eu acredito que não. Ninguém teve maior amor do que Cristo, né? Dar sua própria vida e sofrer por todas as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam em seus ensinamentos. Eu gostei muito do comentário da irmã Rosandra Lusitano, que ela Essa diz assim... Ela é uma mulher muito maravilhosa. Ela diz assim, ele sofreu porque tem um amor incondicional por nós. Então, eu gostei muito da forma como ela descreveu o amor, né? Que Cristo sente por cada um de nós. Eita! Hoje não tem hino, não. Um irmãozinho aqui perguntando, é porque começamos atrasado, né, Cícera? Sim, então a próxima live vai ter hinos, tá bom? Mas essa live não vai ter, mas a mensagem dela por si só é muito mais importante, né? Então, é tão importante a expiação na nossa vida, né? Entender a expiação que foi ensinado ao primeiro homem na Terra. Então, o começo da humanidade se iniciou falando sobre esse sacrifício que seria realizado. Então, o Senhor, ele revelou, né, ao primeiro homem, Adão, que eles teriam que fazer um sacrifício que era a semelhança daquele que o filho faria. Então, eles precisariam de um cordeiro imaculado, perfeito, e eles ofereceriam esse cordeiro como um sacrifício, né? Isso faria com que aquelas pessoas, elas pudessem sempre pensar e se lembrar daquilo que Jesus Cristo ainda viria fazer. E tanto na Bíblia como no livro de Mórmon, nós vemos que é falado sobre esse sacrifício. Tem uma escritura que a gente tem um slide dela. E exatamente essa escritura, ela está em Mosias 14:5, no livro de Mórmon. E ela fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, pelas suas feridas somos curadas. Então, o castigo de nossa paz estava sobre ele. E por causa das feridas dele, nós somos curados. Olha a grandiosidade desse ato e de amor que o Salvador ele fez, né, por nós. Então, eu escolhi essa imagem, né, porque atrás dessas letras, dessa escritura, a gente pode ver ali o Salvador, ele está deitado no chão, né? Tamanha a sua dor, dá para ver ali? Aqui dá para ver melhor. Aqui dá para ver melhor. Pode descrever aí para o pessoal. Então, o Salvador, ele está deitado, né, no chão. Tamanha era a dor que ele estava sentindo naquele momento, que seu corpo não conseguia mais ficar de pé. Então, ele caiu, mas ele continuou, mesmo com sua dor. E foi mandado um anjo a ele, para que fosse consolar. E quais são os anjos que são enviados para consolar as pessoas
que estão sofrendo, assim como Cristo, ele sofreu. Se Cristo foi enviado um anjo, que Cristo é nosso Salvador, né? Redentor, foi enviado um anjo. Nós que precisamos, né? Nós que precisamos que os anjos, né, ministrem as pessoas que necessitam. A gente pode ser um anjo na vida das pessoas. Vocês, né, são anjos na vida de várias pessoas. Hoje, por causa de vocês, 2 jovenzinhas foram batizadas. Sim. Está levando o evangelho e a felicidade, né, para essas 2 jovens. Eu posso ser um anjo, né? Você que está nos assistindo pode ser um anjo na vida de uma pessoa, né? De alguma forma, você pode ser confortando e chorando com ela, consolando com ela, né? Fazendo o que Cristo ele faria, né? Gostei muito quando você citou que o anjo, foi enviado o anjo para consolar, e Cristo mesmo, ali sofrendo, deitado, ele não desistiu, né? Exatamente. Eu acho, quando a gente fala sobre sermos os anjos da vida das pessoas, né? A nossa vida, ela tem que ser semelhante à vida do Salvador. A gente não vai sofrer como ele sofreu, nós não precisamos. O que ele fez foi para que a gente não precisasse sofrer como ele. Mas nós temos que imitar o exemplo dele. E se, nessa jornada de imitar o exemplo do Salvador, nós precisarmos ficar sozinhos e precisarmos passar por dificuldades, não como as dele, mas numa escala menor, nós precisamos ser corajosos e aceitar isso como uma grande bênção, né? Porque é uma bênção poder sentir o que ele sentiu, poder passar o que ele passou. É como se a gente estivesse ali com ele. Então, eu sinto muita felicidade, né, de ser uma missionária. De poder estar aqui hoje, de poder falar com vocês, de poder passar essa mensagem tão importante de Cristo, né? E como o irmão Tom disse, né? Hoje nós tivemos 2 novas almas que foram trazidas para mais perto do Salvador. Então, quando as pessoas são batizadas em nome do Salvador Jesus Cristo, elas escolhem seguir a Ele. Então, ali estão elas, né? 2 meninas lindas. E são almas valiosas para Ele. São almas muito valiosas para Ele. Então, nosso trabalho é ajudar essas pessoas a serem trazidas e ser participantes dessa expiação também. E ali atrás dessa foto tem um quadro muito bonito, com uma gravura do Senhor, né? No céu, e ali com os anjos. E quando nós aceitamos seguir o exemplo de Cristo e fazer as coisas, ele sempre fica muito feliz. E eu tenho certeza que nesse momento o céu ele tá em festas por causa dessas 2 princesinhas. Vocês foram combinando com o quadro. Fomos combinando com o quadro. É uma coincidência, viu? E tem outra escritura aqui que a Cícera compartilhou, gostei muito. Cícera Silva. Okay. O fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, essa escritura é muito legal porque fala, né? Porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, quando o Salvador ele estava lá no jardim espiando, ele nos deu uma nova chance. E eu sou muito grata a isso, porque ele não deu essa chance apenas para mim, mas desde as pessoas, desde a época de Adão, para minha época e também para as futuras gerações que ainda virão. Agora, como o irmão Tom falou, né? Essa não é uma live triste, né? Apesar da emoção desse sentimento, né? De falar sobre isso, esse tão poderoso que a gente sente, né? Essa escritura, ela mostra que não foi uma coisa triste. Ela fala que ele ficará satisfeito. Então, depois que ele passou por tudo aquilo, que naquele momento foi difícil, e ele teve vontade de que aquilo não acontecesse por um segundo, mas quando se lembrou de quantas almas necessitariam daquele sacrifício, ele foi lá e corajosamente o fez. Então, depois de tudo isso, ele se sentiu satisfeito, porque ele sabia quantas pessoas iam poder voltar à presença dele, do Pai Celestial, né, depois que ele tivesse feito aquilo. É muito bom pensar sobre isso. É uma mistura de alegria, é uma mistura, né, de tristeza por saber
que para muitos esse sacrifício de Cristo foi em vão. Mas Cristo, ele não pediu permissão para todos nós. Ele não pediu para dizer, eu vou sofrer. Você aceita? Eu vou sofrer. Não. Cristo, ele sabia que muitos não iriam aceitar o seu sacrifício. Esse é o verdadeiro amor, porque ele sofreu por todas as pessoas, por mim, por você, por nós, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, mesmo as pessoas que não iriam aceitar e que não aceitam. Este é o verdadeiro amor, do serviço abnegado que ele sofreu, né, por nós. E realmente para tudo isso valer a pena. Qual é o sim que estamos falando para Cristo, né? Como nós estamos aceitando esse sacrifício, né? É guardando os mandamentos, é escolhendo o que é certo. É o sim que nós falamos, né? Aceitação. É essa aceitação que nós estamos dando do sofrimento que Cristo ele passou. Eu tenho certeza que ele não sofreu por mim em vão. Não sofreu em vão pelas missionárias. Elas estão aqui pregando realmente, justamente, que Cristo ele nos ama, que ele sofreu porque ama todos nós. Né? Aí Thomas Monson, essa escritura, essa citação, quando ele diz, não se considerem limitados, nem permitam de que são limitados no que podem fazer. Quando Cristo ele aceitou sofrer por nós, pelos nossos pecados, a partir desse momento, ele disse para todos nós, agora é com vocês. Sim. Eu sou muito grata porque nós podemos ter a salvação. E tem uma escritura em Mosias 3,18 que fala assim, devemos aprender que a salvação veio e virá no sangue, e pelo sangue expiatório. Então, é muito bom, porque o Salvador ele é um grande exemplo. E eu amo muito ele e as coisas que ele fez por mim. Eu sou muito grata porque eu estou podendo ensinar isso também às outras pessoas, para que elas possam ter a oportunidade, assim como as mocinhas tiveram hoje. É muito legal. Essa última escritura que a gente leu, ela fala, né, que nós somos justificados. Então, eu fico imaginando, né? Cristo, além de nosso Redentor, ele vai ser o nosso intercessor, nosso advogado. E, ao mesmo tempo, juiz. Então, quando nós formos nos apresentar ao Senhor, quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, e nós formos nos apresentar perante o Senhor, Ele vai justificar a gente. Ele vai... Esse é o papel da expiação. Não só sofrer e sentir essas dores, mas a questão dele sofrer e sentir as dores é para Ele entender o que a gente passa. É por isso que Ele sofre. Para Ele entender, olha, quando o Tom ele se sente assim, eu já sei, eu sofri aquilo. Eu entendo perfeitamente. É para isso que ele sofre. As dores, a agonia, é para entender cada um de nós. Estudando sobre esse tema, foi bom escolher, porque eu fiquei refletindo, né? Nos erros que eu cometo no dia a dia, os erros que eu já cometi, eu fiquei pensando, ele sentiu tudo isso. A tristeza. Mas também ele sentiu a felicidade. Uma escolha boa. Aí eu pensei, eu fui batizado, uma escolha boa, e ele sentiu a minha felicidade. Ele sentiu a sua felicidade por ser aceita, ser representante dele. Porque vocês foram aceitos. Ele aceitou vocês, serem representantes do Salvador. Então, essas alegrias, ele sentiu. A alegria que vocês tiveram por duas jovens serem batizadas. Ele sentiu essa alegria. Não é melhor a gente fazer o Salvador sentir alegrias do que sentir tristeza, né? É sim, é maravilhoso, né? É maravilhoso pensar que no último dia, né, de nossa jornada aqui, nessa terra, nós vamos poder dizer para Ele, né? Se nós obedecermos, guardamos os mandamentos, se nós amamos Ele de todo o nosso coração, poder, mente e força, se nós somos discípulos verdadeiros dele, nós podemos olhar e dizer, Senhor, eu fiz. Eu fui até o final com o Senhor. E ele vai dizer, eu sei. Eu senti, como o irmão Tom disse, eu senti tudo. Eu sei que você fez. Então, quão gratificante vai ser olhar para os olhos do Salvador nesse dia, né? E falar, deu certo. Eu confiei no Senhor antes de vir à Terra.
E deu certo. Eu acho que essa é a grande felicidade da vida. Hoje, infelizmente, é curta essa live, 3 minutinhos. E o interessante é que as pessoas, né, agradecemos pela participação, o testemunho, né, de vocês, o nosso bispo, né, ele disse, por mais que estudemos, nunca compreenderemos a expiação como um todo, de tão assombroso como foi esse acontecimento. Bispo, agora me fale uma coisa. O bispo é bispo ou é filósofo? Porque Bom, fantástico, né? Fala coisas muito, muito boas. Fantástico. Não iremos compreender, realmente. Falamos até no início. Nós não iremos compreender 100%. O que o bispo colocou aqui e o que todos vocês, né, colocou aqui, são verdades eternas do Evangelho. Gostaria de deixar a oportunidade das sisters prestar suas últimas palavras, né, porque iremos encerrar, e também gostaria de prestar minhas últimas palavras para a gente encerrar. Quando o Senhor estava no Getsemane, ele estava passando por essa dor, ele orava mais intensamente. A colinha dela. Ele orava mais intensamente. E todos nós temos um Getsemane para passar na nossa vida. E eu gosto de passar por esse Getsemane através da oração, assim como o Senhor. Ele orava fervorosamente. E eu sei que vocês também podem ser ajudados, porque quando os nossos joelhos tocam o chão, nosso coração toca o céu. E o Senhor, ele sempre responde às orações com desejo sincero. E é esse testemunho que eu deixo compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu também quero prestar um testemunho sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que não existe um caminho para a salvação que não inclua pisar no Getsemane também com ele. Não existe. Se nós queremos ser salvos, uma hora ou outra a gente precisa passar pelo Getsemane com ele. Não é como ele, nós não conseguiríamos. Só ele podia fazer isso, só ele tinha capacidade de fazer esse sacrifício. Nós não podemos, mas eu sei que em escala menor, cada um de nós passa pelo nosso Getsemane. Mas ele sabe e ele entende cada uma das coisas que nós passamos. E no final, ele triunfou. Então o Senhor foi crucificado e morto, e 3 dias depois ele ressurgiu, ele ressuscitou, para nunca mais morrer. E nós também podemos ser salvos dessa forma. Então o final é sempre o triunfo. E sempre que nós passamos por coisas difíceis, nós podemos ter o exemplo do Salvador. Então eu presto esse testemunho, de que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria também de falar algumas palavras, também prestar meu testemunho. Nosso Salvador, ele sofreu porque nos ama. O nome do Salvador ecoou em tudo que é parte. Quando Cristo, ele estava ali sofrendo no jardim do Getsemane, e suando por cada poro sangue, e sentindo todas as dores e também as nossas felicidades. Ele sentiu a transgressão do mundo, de seus irmãos e irmãs. Ele sofreu por um único motivo, porque ele tinha esperança de que a humanidade poderia ser salva, que a humanidade poderia se arrepender de seus erros. E interessante que quando Cristo, ele sofreu e foi colocado na cruz, o seu nome sempre estava ecoando em tudo que é lugar. E quando ele foi crucificado, ele foi para outra missão, pregar o evangelho para as pessoas lá no mundo espiritual, onde seu nome sempre foi falado. O interessante é que, mesmo Cristo sofrendo na cruz e sofrendo no jardim do Getsemane, ele sofria por cada nome, por mim, por você, e ele sabia todas as imperfeições que eu
e que você e que nós temos. Ele conhecia e ele conhece todas as imperfeições e tudo o que você faz de bom e todos os erros que você comete, ele conheceu através desse sofrimento que ele passou. Mas eu gostaria que vocês soubessem que ele sofreu porque ele quer que cada um de nós sejamos felizes. Desde o início, foi ensinado, como a Cista falou, a Adão, desde o primeiro homem na Terra, da primeira família na Terra. Foi ensinado que Cristo viria para redimir os pecados do mundo, salvar a humanidade. Porque realmente Adão caiu para que toda a humanidade pudesse ter alegria. E foi necessário e essencial o sofrimento do Salvador Jesus Cristo. As lágrimas da Cista Almeida não foram em vãos. Não. Essas lágrimas são de puros sentimentos de contrição por ele, né? Eu realmente consigo sentir. Não o que ele sentiu, nunca. Mas eu consigo sentir um pouquinho cada vez que eu falo dessas coisas. E também a felicidade. De saber que eu tenho um Salvador e Redentor, que ele é real. Que ele realmente veio. Muito feliz por isso. E este é o plano de salvação. Que Cristo veio para cumprir o plano de salvação. Esse plano de felicidade, né, plano de redenção, que as Sisters tanto ensinam, né, todos os dias. E eu sou grato, Sisters of Zion, pela dedicação de vocês ecoarem o nome de Cristo em tudo lugares que vocês forem. É como se fosse uma trombeta que vocês tocam. E os anjos lá no céu também tocam. E todos eles ouvem. E todos eles aceitam, eles sentem o Espírito. Mas cabem você e eu aceitar a mensagem de que Cristo ele sofreu por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Não passei no início. Olha só, o que a gente pede, eu estou pedindo, se vocês perderam esta live, né, vai estar lá no canal, disponibilizado no canal, o Evangelho Restaurado. Estou colocando todas as lives das missionárias, das sisters lá, e vocês podem ir lá assistir. Tem pessoas que eu recebo mensagem de pessoas que foram lá, assistiram, perderam, foram lá, assistiram, e até falaram que gostaram muito. Isso é interessante, a gente deixar lá gravado. Então, lá no Evangelho Restaurado, no canal, né, nós temos as lives lá. Então, vocês podem lá assistir. Né? Os canais das redes sociais têm o Evangelho Restaurado. Estou colocando as lives com as missionárias. Também gostaria que vocês pudessem lá curtir o Central do Livro de Mórmon. Né? O representante da Central do Livro de Mórmon é o nosso amigo Lucas Guerreiro, acredito que vocês conhecem, né? E também o idealizador, né? O criador do Videira Verdadeira, que ele faz os vídeos do Vem e Segue, né? Então, vai lá, curta o Central do Livro de Mórmon, né? Tem vários... É fantástico, tem até aplicativo com vídeos, né? Com ensinamentos, com lições, muito bom. Então, vai lá e curte. E agradecemos pela presença e a participação de todos vocês. Sisters, muito grato, né? Hoje, realmente, vocês foram poderosos como todas as outras vezes. E no próximo domingo estaremos aqui no horário normal, porque hoje teve umas reuniões que eu tinha que participar. Forças maiores. Forças maiores. E muito obrigado. Deixa eu dar um tchau, né? Com a tela toda aqui. E pronto, agora podemos dizer bye. Tchau, gente. Até mais. Uma boa semana.